Glória a Deus. Todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se sentar. Estamos cultuando e adorando ao Senhor numa ocasião muito especial, Dia da Bíblia. E Deus abençoe cada irmão, cada irmã que dedicou o seu tempo para preparar algo para o Senhor, para este culto, nessa ocasião especial. Desde os irmãos que prepararam aqui esta bonita decoração com as páginas da Bíblia, os irmãos que ensaiaram, fizeram o jogral, os adolescentes, crianças, irmãs, os obreiros, a todos. E é bastante comum, irmãos, nós falarmos de que o avivamento, ele sempre vem acompanhado de uma importância que se dá à Bíblia Sagrada. Qualquer dito avivamento que não leve em consideração, que não valorize a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, viver a Bíblia, a palavra de Deus, esse avivamento ele é um avivamento ou forjado, ou forçado, ou bastante passageiro. Dentro da Bíblia existem alguns avivamentos. E um desses avivamentos bastante conhecidos da Bíblia é o avivamento que nós vemos no livro de Neemias, no capítulo 8. Para que a gente possa entender o porquê desse avivamento e o porquê que está escrito aqui, o que nós vamos ler no capítulo 8, é preciso que entendamos um pouco da história, o contexto histórico do que estava acontecendo neste momento. Então, para que todos possam saber, eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia. A Babilônia, onde é o atual Iraque hoje. Houve um período na história de Israel que o rei da Babilônia, ele foi até lá em Israel, destruiu a nação de Judá, no caso, que era o Reino Sul, e levou cativo os judeus. E eles ficaram cativos na Babilônia por no mínimo 70 anos, até que eles pudessem se organizar novamente e voltar para Israel. Então imagine, nós experimentamos um pouquinho disso vivendo num país estrangeiro. A diferença é que ninguém veio para cá obrigado, como os judeus foram obrigados para a Babilônia. Ninguém veio cativo. Mas ainda assim, alguns de nós aqui já estamos aí 20, ou alguns até já completaram 30 anos. E eles, mais de 70. Só que Deus abriu as portas, levantou um novo povo, uma nova nação, que foram os persas, o reino medo-persa. E eles conseguiram voltar para Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles reergueram o muro da cidade e também fizeram um mutirão para reerguer o templo. E durante essa volta, esses dois livros da Bíblia, Neemias e Esdras, eles narram a parte histórica desse retorno do povo. Imagine que todos nós aqui tivéssemos passado mais de 70 anos no Japão e de uma só vez todos nós aqui voltássemos para o Brasil e fôssemos restabelecer as nossas vidas lá. Fazer uma igreja, uma congregação, cada um construir a sua casa. A diferença, irmãos, é que hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos facilmente. Podemos ir ali na livraria e comprar quantas Bíblias quisermos, de várias cores, a letra de vários tamanhos, de várias linguagens diferentes. Na época, era tudo manuscrito, tudo muito mais difícil. Então, o que acontece? No capítulo 8, o povo se ajunta numa praça e eles querem ouvir a leitura da Bíblia. A Bíblia, na época, não era chamada de Bíblia. A palavra Bíblia que nós utilizamos hoje vem do grego, biblos, que é um conjunto de livros. Mas, para os judeus, eles chamavam e chamam até hoje de Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros.
E todo o Antigo Testamento eles chamam de Tanar. Tanar é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, aqui onde vamos ler é esse momento. O povo volta do cativeiro, se reúnem numa praça e eles pedem para Esdras, que era o sacerdote e também escriba, por favor, leia a Bíblia aos nossos ouvidos. Então, leia comigo agora, capítulo 8 de Neemias, a partir do versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no 1º dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matatias, Isema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Rodias, e Mazéias, e Quelita, e Azarias, e Josadab, e Anã, e Pelaías, e os levitas, ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém? Então nós estamos vendo aqui um momento onde o povo estava desejoso de ouvir a palavra. Eu estava meditando e pensando e traçando alguns paralelos. E eu não gosto muito quando algumas pessoas costumam dizer assim, antigamente que era bom por causa disso, disso e daquilo. No meu tempo que era melhor por causa disso, disso e daquilo outro. Eu não gosto disso, porque eu acho que cada geração tem as suas características próprias. Mas aqui, o povo se reuniu e eles pediram para que Esdras fizesse a leitura. E eu estava comparando com os nossos dias que hoje somos nós quem ficamos indo atrás das pessoas.
leia a Bíblia, vamos para o culto, né? Nas redes sociais a gente faz propaganda e faz reels e tem que ser criativo, né? E tem que chamar atenção e tem que ficar, né, cativando as pessoas. Compre uma Bíblia, compre uma revista da escola dominical, frequente a escola dominical, né? Leia um livro, faça teologia. Parece que está o contrário, né? E eu vou dizer que não é dos dias de hoje. E nem sempre o cristão, ele dá esse valor que a Bíblia merece, de ler a palavra. Então, no versículo 1, o povo se une, e diz a Bíblia, como um só homem. Então, eles tiveram um propósito, eles se organizaram, porque eles queriam ouvir a lei. No versículo 2, diz que Esdras trouxe para todos, tanto homens como mulheres, e a sábios. Aqui diz, todos que podiam entender. Alguns estudiosos acham que talvez as criancinhas de colo não estavam presentes aqui para não atrapalhar a leitura. Mas todos que tinham condição de entender, deveria estar ali, em pé na praça, atento para ouvir o que estava sendo dito. Então aqui a gente já pode levar em consideração os juniores, os adolescentes, até os anciãos. De que idade? Enquanto tivesse força física e tivesse capacidade de estar ali ouvindo, deveriam ouvir, independente de gênero, tanto homens como mulheres. A palavra de Deus, ela está disponível para quem quiser. A palavra do Senhor nos diz, me falha a memória agora se era em Provérbios ou em Eclesiastes, eu acabei de lembrar, que diz que vale mais o jovem sábio do que o rei e o ancião tolo. Porque o jovem sábio, se ele levar em consideração que ele vai seguir a palavra de Deus, ele se tornará sábio e cada vez mais sábio. Então não importa, tem lugares, irmãos, que faz distinção entre homem e mulher, infelizmente até dentro da igreja. Eu já vi igreja, alguns respeitam os costumes, mas não concordo, que o púlpito para os homens é em cima e o púlpito das mulheres falarem é embaixo. Por quê? Homem pode fazer teologia, mas mulher não pode. Por quê? Homem pode pregar no culto, mas mulher não pode. Por quê? Então nós vemos que a palavra está disponível para todos. As irmãs que sentem o chamado para pregar, pega a sua Bíblia e leia, estude, aprenda e pregue. E o dia que você tiver uma oportunidade para pregar, fale tudo que Deus te deu, porque a palavra do Senhor te alimenta, amém? No versículo 3, diz assim, que eles ficaram em pé, lá na praça, desde a alva até o meio-dia. E o que quer dizer desde a alva? Esse horário aqui é o horário das 6 da manhã. Das 6 da manhã até o meio-dia. Será que esse povo estava sedento? Né? Quantos anos eles ficaram presos lá na Babilônia? Não tinha o templo. Se você lê as Lamentações de Jeremias, ele fala um pouquinho que o povo estava longe de Jerusalém e eles não se alegravam, eles lamentavam porque queriam cultuar e não podiam cultuar. E aqui ficaram em pé, desde as 6 da manhã, desde o amanhecer, como está nessa versão, até o meio-dia. E diz também no versículo 3 que eles estavam atentos ao livro da lei, lá no finalzinho do versículo. Tinham os seus ouvidos
atentos ao livro da lei. Oh, irmãos, como isso nos ensina numa noite tão especial. Você ouve a pregação como que pagando penitência. Lembra que a gente tinha esse negócio de pagar penitência? Você purga os seus pecados vindo ao culto e ficando aqui 2 horas? Te é cansativo, te é maçante. E aí fica uma espada de 2 gumes. Porque de um lado tem quem ouve, mas do outro tem quem fala também. E quem fala, está preparando uma palavra que também chame a atenção? Está preparando uma palavra que de fato é bíblica? Que de fato conecta as ideias da palavra de Deus com os dias de hoje? Se está, então a Bíblia nos ensina, devemos ter os nossos ouvidos atentos. E não só ouvir por ouvir, ou pregar por pregar. Não só fazer de conta que eu ouço, enquanto o outro faz de conta que prega. Não é verdade? Pastor, o que você está falando? É isso mesmo? É isso mesmo, e você vai ver ainda nesse texto que é isso mesmo. Quem prega tem que pregar com sentido. E quem ouve tem que entender o sentido. Continuando, o versículo 4 diz que Esdras estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Oh, irmãos, isso fala de propósito. Propósito na nossa vida para servir a Deus com alegria. Eles prepararam a madeira, fizeram o desenho, o engenheiro da época, né? Fez os cálculos, escolheu a madeira, pegou lá os pregos, fez o púlpito. Não sei se ele passou um verniz para deixar bonito, mas ele preparou o púlpito para aquele fim. E nós também em nossas vidas, também devemos preparar as nossas vidas para o fim de cumprir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de fazer cumprir a palavra de Deus. Temos o propósito. Então aqui fala de um capricho, de algo caprichado. E não uma coisa feita de qualquer jeito, não é verdade? Eu sei que às vezes no nosso culto pentecostal, a gente tem essa mania, né, de vamos chamar o irmão aqui para trazer uma saudação, vamos chamar o irmão aqui para cantar, a irmã para cantar um hino. Eu sei que o culto pentecostal é assim, de fazer uma chamada para participação na hora, mas entende-se que esse irmão, essa irmã já está preparado. E aí se você vem, pega o microfone, eu não preparei nada, mas eu queria, então... Como assim não preparou nada? Você não leu a Bíblia durante a semana? Não leu nada durante a semana? Você não cantou um hino? Não cantarolou um hino na sua cabeça? Enquanto trabalhava lá na linha? Não fez uma oração fervorosa? Você não tem um testemunho para contar? Como assim você foi pego de surpresa? Não. Você que é crente, que é membro da igreja, saiba, todo culto acredita-se que você está preparado. Então você vem, pega o microfone, dá seu testemunho, canta seu hino, traga aqui a sua pregação, fale da Bíblia e fale com autoridade. Preparado para aquele fim. Não pense que é sinal de humildade. Eu estava ali escondido e o pastor me viu. Não é humildade, é feio. O crente tem que estar preparado, porque já é o comum, já é o dia a dia da sua vida. Amém? No versículo 5, fala que Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Irmãos, isso é importante. Olha que coisa maravilhosa que nós temos hoje, né? E a Bia faz com maestria. Os versículos da Bíblia vão aparecendo na tela enquanto o pregador fala.
Talvez você ache que isso é algo comum, corriqueiro. Hoje é. Mas teve uma fase na história do cristianismo em que somente o líder da religião, para falar a época, né, os nossos irmãos católicos, somente o padre, somente ele podia ler a Bíblia. E lia em latim ainda. E rezava a missa em latim. Porque eles diziam que um leigo não podia ler a Bíblia. Não podia interpretar a Bíblia. Eu sei que hoje os irmãos católicos não fazem mais isso. Reconheceram que era errado mesmo. Tanto é que esse é uma das coisas que motivou a ter a reforma protestante. Porque os reformadores, eles diziam que a Bíblia deveria ser para todos. E eles próprios começaram a traduzir a Bíblia para os seus idiomas locais. Lá na Inglaterra, na Alemanha e nos países da Europa. Começou ali. Por quê? Cada pessoa tem que ter a Bíblia na sua mão e na sua língua. E daí, na mesma época, veio, né, a prensa de Gutenberg, que facilitou a produção em massa da Bíblia. E aí, isso potencializou a chamada Reforma Protestante. Mas por quê? Porque você não podia ter uma Bíblia e ler a Bíblia na sua própria língua. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava num lugar mais elevado. Quer dizer um lugar mais elevado? Ele estava num púlpito, assim como eu estou hoje num púlpito. Então, se eu pegar aqui e abrir a Bíblia, foi isso que Esdras fez. Eu vou ler, ó. É a Bíblia, é a palavra, é a Torá, é a lei de Deus que eu vou ler, hein? Que vocês saibam que não é outra coisa. Fiquem com seus ouvidos atentos. Hoje em dia, graças a Deus, enquanto o pregador prega, você tem a sua Bíblia na sua mão. E você pode conferir. O que ele está falando ali? Está na Bíblia mesmo? Será que esse pregador está forçando o texto? Será que esse pregador ele lê num lugar, mas daí ele vai contar uma história de caronchinha que ele viu com fundo moral? E aí você, ô pregador, volta para o texto. Não vem me enganar não. Então é isso. Você pode adorar a Deus porque tem a Bíblia na sua mão? Amém? Ele vê e também permite que as pessoas vejam. Isso é muito importante. Eu jamais posso ler algo na Bíblia e falar, isso aqui é só para mim, hein? Não vou deixar ninguém ficar sabendo. Isso aqui, olha esse segredo da Bíblia, que preciosidade. Não vou compartilhar com os irmãos da igreja não. Vai ser só meu. Não. Sabe o que os pastores fazem? Quando ele vê que ele tem um insight, falou, que palavra maravilhosa. A primeira coisa que ele fala é, eu vou pregar no domingo. Porque quer logo compartilhar. Tem algumas religiões que elas dizem assim, até dentro do judaísmo mesmo, tem uma linha do judaísmo que diz assim, isso aqui, esse livro você só pode ler depois dos 40 anos de idade. Porque é um livro de muito mistério, muito profundo, e você tem que fazer todo o caminho do judaísmo, e quando tiver 40 anos de idade, aí você pode ler esse livro. E não pode compartilhar com ninguém. Né? Então, a palavra de Deus não. Ela é aberta para todos. E é para os tesouros da fé serem compartilhados. Agora olha no versículo 6. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. Irmãos, não estava um culto maravilhoso esse culto? Esdras louvou ao Senhor, adorou a Deus. Sabe o que algumas pessoas pensam, irmãos? Que se estudar a Bíblia fica frio.
Às vezes eu vou, ó, irmão, vamos fazer curso de teologia? Não, se eu fizer teologia eu vou ficar frio. Mas que conta é essa? Se eu ler a Bíblia eu vou ficar frio? Que coisa estranha. Se eu entender melhor o contexto histórico de que o pós-cativeiro aqui, Esdras, tudo isso que eu já falei na introdução, isso me torna mais frio? Que coisa estranha, que pensamento. Não, Esdras louvou a Deus, Esdras era fervoroso também. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais crente eu sou. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais espiritual eu sou, mais verdadeiro, mais justo, mais amoroso, mais paciente. Porque eu me pareço mais com Deus, eu me pareço mais com Jesus. Porque quanto mais eu conheço, melhor eu vou querer me parecer com Ele. Então essa história de que se você estuda a Bíblia você fica frio, pode esquecer, isso não combina. E o povo dizia, amém, amém. E inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Aleluia. Eu tenho certeza que quando você para ler a Bíblia, dando atenção, um capítulo que seja, você termina a leitura mais crente do que começou. Eu duvido que alguém comece a ler a Bíblia, um capítulo que seja, e termine menos fervoroso. Ó, quer saber? Eu até comecei crente lendo a Bíblia, mas agora que eu li eu fiquei incrédulo. Duvido. Se faz tão bem, e é um alimento que a gente pode recorrer a ele infinitamente. Irmão, pegar a Bíblia e ler não faz as letras se apagarem, não. Não gasta. Eu não vou ler minha Bíblia, senão vou gastar. Vai gastar. Não gasta. Pode ler à vontade. A Bíblia diz também que o Espírito do Senhor não é dado por medida. Ou você acha que Deus está economizando o Espírito Santo? Não vou batizar com o Espírito Santo não, porque eu tenho que economizar aqui, tenho que segurar para mim. Você acha isso? Você não está falando em línguas, não está experimentando do gozo, da alegria do Espírito Santo, porque você acha que Deus está fazendo o quê? Um racionamento do seu espírito? Não está. Deus tem abundância. Basta querer. Basta começar, é de graça. Eu duvido que você não tenha uma Bíblia. Se não tiver, me procure depois do culto que eu vou conseguir uma Bíblia para você. Duvido. Uma Bíblia simples. Baixar um aplicativo gratuito da Bíblia, você pode ter no seu telefone, no seu tablet. Não acaba. Nós podemos experimentar disso tudo que eles estavam experimentando hoje, na nossa vida também. Versículo 7. A palavra do Senhor nos diz que o povo estava em seu posto. Lá no finalzinho, depois desses nomes, diz que aqueles homens e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Aqui na minha Bíblia diz que o povo estava no seu posto. O que quer dizer que o povo estava no seu posto? Primeiro, que eles estavam em pé ouvindo, e segundo, o trabalho do levita era ensinar. E o trabalho de quem aprende é o quê? Ouvir, aprender. Isso, irmãos, nos fala muitas coisas. É eu estar no meu posto dentro da igreja? Sim, claro. Você é o quê? Você é um pastor, um presbítero, um diácono, um cooperador, auxiliador, está envolvido no departamento? Então esteja no seu posto. Vai lá, tá? Onde você estiver, está na cantina, está na porta, está no estacionamento. Eu particularmente acho que o departamento mais importante da igreja é a cantina. Alguém diz amém? Cantina? Amém. Lugar da comunhão, alimenta a barriga. Pastor, alimentar a barriga é espiritual? É, vamos ver aqui hoje ainda.
Então, o seu posto na igreja. Agora eu quero te perguntar, e o seu posto na vida? Você está no seu posto na vida, no seu lugar na vida? Você está no seu lugar? Em que posição você está? De marido? Você está no seu lugar de marido? Está fazendo o seu trabalho de marido? Em que posição você está? De esposa? Você está fazendo o seu trabalho de esposa? Você está cumprindo o seu dever de esposa? Tua posição é o quê? É filho? Está cumprindo o dever de filho? A posição de filho? O teu lugar é de pai, de mãe? Você está cumprindo o seu posto de pai e de mãe? O seu dever de pai e de mãe? Ou em tudo isso, onde você estiver, você está sendo omisso? Você está fora do seu posto. Era para ser pai, mas se comporta como se fosse um amigo. Era para ser mãe, mas se comporta como se fosse inimiga. Estamos em nossos postos na vida, lá no seu trabalho. Quando a gente trabalha na empresa, a gente está lá para ajudar ou para atrapalhar? Para ajudar, para fazer render, para somar, para abençoar. A tua posição de crente na terra está aqui para quê? Para dar escândalo, para ser motivo de escândalo para os ímpios falarem mal da igreja, para os ímpios falarem mal de Jesus, para os ímpios zombarem de Deus por tua causa. Você está no seu posto de crente, de servo, de discípulo, de seguidor de Cristo? Eu espero que sim. Se não tiver, hoje, em nome de Jesus, se conserta com o Senhor. Diga: Senhor, eu sei qual é meu lugar. Senhor, eu sei qual é o meu posto. E eu estou em desobediência. Eu sei qual é o meu dever e eu não estou cumprindo. Eu estou atrapalhando. Eu estou dando mau testemunho, eu estou atrapalhando a minha família, eu estou atrapalhando o meu trabalho, eu estou atrapalhando a minha igreja, eu estou atrapalhando, eu não estou no meu lugar. Em nome de Jesus, nos convertamos a isso. Versículo 8. Olha o que eu falei. E leram o livro da lei de Deus e, declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Eu não falei agora há pouco que o pregador tem que pregar com sentido? E o trabalho de quem ouve é ouvir com atenção para entender o sentido? Está aqui que eu disse que ainda hoje a gente ia ver que isso é bíblico. Quem tinha que explicar, explicava, e quem tinha que entender, entendia. Quem explica não pode pegar a sua própria vontade e colocar no texto. Isso se chama adulterar o texto. E quem está ouvindo deve estar atento. O que essa pessoa está falando é bíblico ou ele está colocando um pouquinho de fermento da sua própria vontade? E assim, nós vamos manter a pureza e a fidelidade do que ensina a palavra do Senhor. Estudar a Bíblia, irmãos, não torna ninguém mais frio. Estudar a Bíblia nos torna mais fervorosos. Amém? Versículo 9. Diz aqui que o povo chorava. Ninguém sabe dizer exatamente o porquê o povo chorava. Mas alguns estudiosos, fazendo as suas análises, fazem quase que um consenso de que aquele povo ficou tanto tempo sem ouvir a pregação num culto público, que enquanto eles ouviam a lei, eles confrontavam o que estava sendo dito com o seu modo de viver. E aí, eles se entristeceram em arrependimento. Olha que interessante.
Isso que está sendo pregado é para falar comigo, é para transformar a mim. Está lapidando a minha vida, está lapidando o meu caráter. Então, quando a Bíblia pega pesado no ensinamento, na conduta, é para mim, é para me lapidar. Então, por isso o povo chorava. Só que estava tendo um probleminha, que eles não tinham microfones, como nós temos hoje. E até nós estamos em fase de testes, né? Peço até desculpa para os irmãos de algum barulhinho que acontece, que a gente está testando microfones novos hoje, a partir de hoje, até o dia do congresso. E os irmãos que estiverem na live também, se tiver algum barulhinho extra, pedimos perdão. Mas eles não tinham esses microfones e caixa de som. Então o povo começou a chorar, levantar a voz em choros, já não estava dando mais para ouvir o que Esdras lia. Então, aqui a Bíblia diz que eles dizem assim, olha, não chorem, não é momento de chorar. Façam silêncio, vamos terminar de ouvir a pregação, vamos terminar de ouvir a leitura. Hoje é um dia de festa, um dia da gente se alegrar. Porque nós voltamos a cultuar, depois de tantos anos, voltamos para a nossa terra prometida. E nós podemos cultuar. E aí, nos versículos 10 e 12, para encerrar, disseram-lhe mais, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Eu não disse que comer e beber é coisa espiritual? Esse daí é o pós-culto. Acabou o culto. Estava gostoso cultuar. Culto, o lugar bom é estar na igreja, é enquanto está louvando, enquanto está ouvindo alguém testemunhar, esse é o lugar bom. Mas quando disser amém, e aí, só domingo que vem? Só na quarta? No culto de ensino? Só no sábado, no culto de ensino e de louvor? Não. Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Se alegrem. Vivam a vida que Deus deu para vocês com alegria. Faça um café da manhã chique para sua própria família. Lá na sua casa você deve ter as louças para visita. Essas louças para visita sirva para sua família. Não fique deixando para visita que vai lá uma vez por ano. Faça o melhor café da manhã, faça o melhor jantar, faça o melhor almoço. E se alegre. E o que mais que eu faço, pastor? Mandem porções para aqueles que nada têm preparado para si. Faça o bem para o próximo. Viva a tua vida com alegria, viva com prazer, desfrute da companhia das pessoas que você ama. Está em casa lá numa segunda-feira, se gosta de assistir filme, põe um filme bom, que seja edificante, assiste com alegria. Se está na fase de ter criança, põe um desenho, pega a sua criança aqui no colo, pega, né, o marido, a esposa aqui, assiste com alegria, come um salgadinho, toma alguma coisa. Deus fez isso para você. Se tiver no verão, vai passear, molha o pé no rio, entra na água, vai na praia, passeia, brinca, anda de bicicleta. Viva a vida que Deus te deu com alegria. Foi-se o tempo, irmãos, da ignorância. Tudo é do diabo, a praia é do diabo, o rio é do diabo, não sei o que é do diabo. As pessoas davam tudo para o diabo. Eu acho que o diabo nem queria, mas já que está me dando. Não, irmãos, é de Deus, foi Deus que criou. Salomão fala isso em Eclesiastes o tempo todo. Nada existe melhor debaixo do céu do que comer, beber e se alegrar com a esposa, ou com o marido, com a sua família. Em nome de Jesus, irmãos, vamos parar com esse negócio de, não, bom é lá no culto, é na igreja, lá que é bom. Lá a coisa é boa. Não, aqui é bom, mas na tua casa é bom também.
O jardim do Éden aqui na terra não é na igreja, é na tua casa. No teu trabalho, o que depender de você tem que ser bom. A fábrica pode ser uma bagunça, mas o teu cantinho é o cantinho da paz. Já aconteceu isso com você? Experimente. Se você tiver um cantinho, você vai ver, as pessoas vão sair de todo canto da fábrica e vão vir no teu cantinho. Porque ali elas se sentem bem. Tem gente que acha que é só no culto, não é? Tem o pós-culto. Pode ler, versículo 10 e versículo 12. Envie porções para as pessoas que nada têm, faça o bem, estenda a mão, ajude as outras pessoas também. Isso é culto. O culto, ele é permanente. O culto não acaba às 8 horas, como agora já deu o horário. O culto vai continuar na sua casa com sua família hoje. Na hora de dormir com seus filhos. Amanhã de manhã, quando tocar o despertador, né? A gente vai acordar cedo para trabalhar. E aí tem que tirar a criança da cama e vai para a escola. E cadê o meu sapato? Cadê minha meia, né? E cadê meu bentô? E cadê o suitô? E você... E já estou no horário, eu tenho que sair correndo. Isso é culto. Faça com alegria. O Senhor Deus nos abençoa, hoje e sempre. Amém? Amém.